Fala, atletas da geral! Já treinou hoje? Meu nome é Vitor e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito importante para quem quer melhorar na corrida de rua, que são as estratégias de ritmo. Fala, atletas da geral, você já treinou hoje? Somos os corredores da geral, com profissões diversas, mas um sonho ideal, correndo pelo Brasil e pelo... Você já terminou uma prova sentindo que poderia ter rendido mais? Entender como você pode dosar o esforço pode ser aquilo que falta para você alcançar aquele RP tão sonhado. Então, galera, basicamente, uma estratégia de ritmo é a forma como você decide gastar sua energia ao longo de uma prova. A gente sabe que qualquer corredor ele tem um certo limite, né? Mesmo os profissionais eles têm um certo limite do quão forte eles conseguem correr uma determinada distância. Então, sempre que você está na largada de uma prova, você precisa decidir quão forte você vai correr no começo, no meio e no final da prova. Existem três estratégias principais. A primeira delas é a do ritmo constante, em que o corredor tenta manter um ritmo constante ao longo de toda a prova. Essa é uma estratégia muito eficiente e boa para percursos planos, mas exige muito controle do corredor. A segunda estratégia é a do ritmo progressivo. Nela, o corredor começa em um ritmo mais confortável e vai acelerando ao longo da prova. Essa é uma estratégia conservadora e reduz as chances de que você quebre durante a prova. Por fim, temos a estratégia de ritmo regressivo. Essa é a estratégia mais arriscada, em que o corredor começa muito forte e tenta manter o ritmo até onde ele conseguir. Essa estratégia pode fazer com que o corredor quebre ao longo da prova, mas se ele conseguir sustentar o ritmo até o final, ele fará um tempo inacreditável. Mas e aí? Qual que é a melhor estratégia para você? Bom, não existe um consenso sobre qual a melhor estratégia para todas as distâncias e todos os atletas, mas tem alguns fatores que você pode levar em consideração na hora de escolher como você vai desenhar a sua prova. A primeira delas, que eu considero uma das mais importantes, é você ter uma noção do ritmo que você está preparado para correr. Então, se você não tem nem noção do ritmo que você está preparado, pode ser que você saia forte demais e vai quebrar ali, talvez nem tão para o final da prova. Se você sair forte demais, você pode quebrar até na metade. Então, tenha uma noção, mais ou menos ali, do ritmo que você está preparado para correr. Para isso, eu dou uma dica de você usar o aplicativo VDOT, em que você pode colocar o seu ritmo de uma prova atual e ele te fala quanto você conseguiria correr uma prova de outras distâncias. Então, se você correu um 10 km forte recentemente e você quer saber qual ritmo você poderia correr uma prova de 5 km, você pode jogar lá e ele te dá o equivalente. Outra dica muito importante é você conhecer o percurso da prova. Então você saber quais são as partes mais difíceis, que tem subidas, e onde vai estar os postos de hidratação para você fazer a sua suplementação. Isso também faz toda a diferença para você estar preparado já para essas condições da prova. Também é importante você considerar o clima que está fazendo na prova. Então, talvez você tenha a sua estratégia linda ali na cabeça, só que você chega no dia da prova e está muito calor. Nesse caso, pode ser interessante você dar uma maneirada ali, refazer sua estratégia, porque o calor é um dos maiores inimigos da performance, né? Principalmente se o clima também estiver muito úmido, além de quente. Mas é claro que se você chegar no dia da prova e o clima estiver perfeito, frio, nublado, você pode talvez até ser um pouco mais agressivo, porque o clima está perfeito para sua performance. Uma dica final aí que eu considero muito relevante também é você conhecer o seu corpo. Então, veja cada prova como uma oportunidade de você entender melhor sobre a percepção de esforço aí, que é uma coisa meio subjetiva. Então, você vai em uma determinada prova e você começa a entender que quando você está sentindo uma determinada percepção de esforço, como se fosse assim um 7 de 0 a 10, você sabe que você consegue sustentar aquilo por 30 minutos, por exemplo. E aí você pode usar essa informação nas provas futuras para você não ir forte demais nem fraco demais. Para terminar esse vídeo, eu queria contar a história do último capítulo do livro Endure, do autor Alex Hutchinson. Nesse capítulo, o autor conta a história de uma corrida em que ele participou alguns anos atrás.
Essa corrida tinha premiação em dinheiro para os 10 primeiros colocados, mas os concorrentes eram bem fortes. O autor conta que nesse dia ele escolheu um ritmo progressivo, então ele começou a corrida em um ritmo mais confortável, foi acelerando e no finalzinho conseguiu ultrapassar alguns corredores para chegar entre os 10 primeiros. Ele conta que por muitos anos se vangloriou da estratégia utilizada, por ter conseguido guardar um pouco de sua energia para o final. Mas depois de alguns anos, ele começou a questionar se aquela estratégia realmente era melhor em todo caso. Isso porque ele percebeu que por mais que ele tivesse ultrapassado corredores que eram melhores do que ele, que haviam quebrado naquela prova, ele também havia perdido para corredores que eram piores do que ele, que haviam começado em um ritmo muito forte e felizmente tinham conseguido sustentar aquele ritmo até o final da prova. A conclusão do autor foi que uma estratégia progressiva, mais conservadora, pode gerar melhores resultados em média, por minimizar a chance de quebra. Mas uma estratégia regressiva, mais arriscada, pode gerar resultados impressionantes quando as condições estiverem favoráveis. E aí, gostou das dicas? Coloca aí nos comentários qual estratégia de ritmo você costuma usar nas provas e já manda esse vídeo para aquele seu amigo que sai rápido demais e sempre quebra. Então é isso aí, um abraço e até a próxima semana.